Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com o pastor Alex, pastor da Verbo da Vida Nova Parnamirim. O pastor Alex também, ele é professor do Rema, e ele também é líder da conferência Verdade e Glória. Pastor, estou muito feliz porque você está aqui, muito mesmo, estou sem acreditar. E vamos conversar sobre o nosso Pai aqui. Amém. E a primeira pergunta que eu sempre faço aqui no podcast é: como foi que você conheceu Jesus? Como foi o novo nascimento na sua vida? Para mim é um prazer, em primeiro lugar, estar aqui juntamente contigo, né, Débora? Que honra poder ser parte de algo que tem alcançado a vida de pessoas e tem transformado histórias. Porque saiba que a palavra de Deus, quando ela é divulgada, corações eles são alcançados e Deus ele está disposto sempre a mudar a vida de alguém, a transformar a história de alguém. E eu acredito, sabe, que isso que você faz, esse podcast que você faz, com certeza está alcançando e transformando histórias. Amém. Saiba disso, fique consciente disso. Amém. Viu? Em nome de Jesus. Então, Amém. Vamos lá. Quando é que eu nasci de novo, né? Quando é que eu recebi Jesus como Senhor da minha vida? Eu tinha 10 anos de idade e havia um vizinho nosso, eu morava na Avenida Prudente Moraes, e um vizinho da nossa família um dia me fez um convite para participar de uma colônia de férias na igreja que ele congregava. E eu não sabia onde era, o que era, mas eu sempre fui muito assim. Havia uma pergunta, antes até mesmo de eu ir para isso, havia uma pergunta que não queria calar. A pergunta era: para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Só que ela vinha de uma forma engraçada. Ela vinha assim: eu nasci só para crescer, criar, casar, trabalhar, ter filhos e morrer. Foi só para isso que eu nasci. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo me trazendo essas perguntas ao coração. Mas na época eu não entendia bem, só vinham as perguntas. E aí esse irmão, né, Júnior, me convidou para ir com ele nessa colônia de férias. Eu fui. E quando eu cheguei lá, foi até engraçado. Eu lembro como se fosse agora. Me deram um Novo Testamento dos Gideões. Aquele azul? É. Só que na época a capa dele era cinza. Sim. Aí me deram. Eu fui para casa, comecei a ler o Novo Testamento. E lá no fundo, lá no final, na última capa, tinha uma oração. Tinha uma pergunta e uma oração. A pergunta era: você quer entregar sua vida, seu coração a Jesus Cristo? Faça essa oração. Então, eu li lá, tinha lido o Novo Testamento todo, e tinha lá, eu li, e quando eu li, eu falei: eu quero fazer essa oração. Só que eu não entendia muita coisa, mas eu quero fazer isso. Claro, como é que eu não ia querer Jesus? Sim. Né? E aí eu comecei a ler, tinha a oração lá, eu fiz a oração. Eu lembro exatamente o dia, eu lembro a hora, eu lembro a data, lembro tudo. Dia 8 de agosto de 1980. Às 14h45 da tarde foi o dia que eu nasci de novo, quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Bem específico. Bem específico. E aí foi algo tão maravilhoso, porque eu percebi que houve uma mudança dentro de mim, né? Por fora não mudou nada, mas aquela consciência de Deus, de ter Deus como Pai, de saber que Deus era meu Pai, mas eu não entendia muito aquilo, eu só tinha aquilo por dentro. Sim. Havia uma informação que dentro de mim, que hoje eu entendo que era o Espírito Santo, dizendo assim: ó, você é filho de Deus, mas eu não entendia bem. E aí eu continuei lendo a minha Bíblia, o tempo passou, porque eu tenho uma história um pouco bem anterior a isso, assim. Antes de eu nascer de novo, eu não tinha essa referência de pai, eu não sabia o que era ter um pai, porque meu pai, quando eu nasci, ele foi embora para São Paulo, deixou a minha mãe aqui, e aí eu não tinha essa referência. Então, quando eu vi lá, né, na Bíblia, que a partir de agora Deus era meu pai, poxa, aí sim, aí começou um relacionamento e foi muito bom, sabe? E eu sei, Deus fez grandes coisas na minha vida, mudou a minha história, né? Fui curado, recebi batismo com o Espírito Santo, mas tudo isso depois de iniciar um relacionamento, começar a ler a Bíblia, né? Entender quem era Deus, o que Jesus representava, quem Jesus era.
Sim. E essas coisas foram mudando a minha vida. E isso tudo foi você sozinho ali, o seu relacionamento com Deus, ou você encontrou também uma igreja? Primeiro fui eu sozinho. Sim. Né? Aquela coisa, para você ter uma ideia, quando eu recebi o Novo Testamento, que foi no mês de junho, julho, período de férias de escola, quando eu recebi o Novo Testamento, veja que eu recebi lá, junho, julho, no final de julho, final de junho, início de julho, né? No dia 8 de agosto eu já tinha lido o Novo Testamento inteiro. Uau! Tava com fome. Com fome e com sede. Já Glória tinha a lido Deus. tudo. Né? Ia para a escola, voltava para casa, pegava o Novo Testamento e ficava lendo. Estava na escola, no horário do intervalo, estava lendo. Tudo fazia lendo com o Novo Testamento. Ele ficou tão surrado que um tempo depois, meus filhos pegaram, usaram, tal. A parte principal acabou se perdendo nas nossas mudanças. Mas a capa dele, até um tempo atrás, tinha lá em casa. Depois eu vejo com a minha esposa se eu consigo encontrar. Se não, infelizmente. Mas tinha muita fome e muita sede. Só que logo depois aí eu comecei a ir congregar numa igreja, né? Sim. Fui para a igreja e estava lá. E lá eu aprendi muita coisa. E uma das coisas principais que eu aprendi foi: Deus diz, você crê, está resolvido. Foi rápido. Para mim isso foi a coisa mais fácil. Isso você com 10, 12 anos. 10 anos de idade. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Já teve essa consciência. Isso. Glória a Deus. Isso Graças é muito a bom. Deus. Porque o meu foi parecido. Na verdade, eu tive um encontro com Jesus com 12 anos, mas aí eu me afastei, como eu tinha falado com vocês. E aos 27 eu voltei. Sim. E aí eu sempre falo, eu conversei com Jesus, onde foi que você voltou? Onde foi esse encontro? Foi dentro de um banheiro. Então, Deus, ele está em todos os lugares. E nós... É importante a gente ter o nosso encontro, que é o principal, mas a gente também tem uma casa. Eu sempre falo isso, né, para as pessoas que me acompanham, que é importante congregar. Porque muita gente fala assim, ai, não, eu tenho meu relacionamento com Deus e não preciso, mas é muito importante. Eu cheguei na Verbo da Vida porque eu faço parte da Igreja Verbo da Vida Nova Parnamirim. Eu sou muito, muito, muito grata a Deus por essa casa. Porque eu sempre falo isso para as meninas. Eu cheguei lá e eu recebi vestes novas. Porque eu estava lutando, eu estava ali na palavra, mas eu precisava de uma equipe, eu precisava de pessoas comigo. E eu encontrei isso na Verbo da Vida. Eu sou muito grata. E aí, por isso que eu perguntei se depois você encontrou uma casa também. Porque é importante a gente congregar. Eu não cheguei, assim, logo depois eu não cheguei no Verbo da Vida, né? Quando eu recebi Jesus e esse período de igreja, minha primeira parte de igreja, assim, meu primeiro momento de igreja foi na Igreja Batista. Sim. Né? Lembro muito bem dos meus pastores, lembro de como eles me acolheram, de como fui bem recebido, lembro de pessoas me ensinando a palavra de Deus, né? E só que também aconteceu comigo o que aconteceu com você aos 12 anos. Sim. Só que comigo já foi mais tarde, por volta dos entre 17 e 18 anos, eu me afastei do Senhor, né? Sim. E por volta de 25 eu voltei. E aí, nesse período, foi um período de densas trevas. Foi um período difícil, mas você falou, né? Foi dentro de um banheiro. Quando Deus falou comigo, eu estava num lugar lá na cidade de Campina Grande, participando de um carnaval fora de época, um trio elétrico nas minhas costas, quando Deus falou comigo lá dentro. Uau! E ele disse: meu filho, não foi para isso, para que eu lhe criei, eu lhe amo. Eu lembro como se fosse agora, eu tive uma visão clara, né? Eu me via dentro de um grande campo de trigo e me via cortando trigo, atando feixes e entregando, duas mãos prontas para receber e duas mãos recebendo. Então, foi uma experiência que, assim, mais real do que o ar que eu respiro, né? E eu lembro que eram 3h45 da manhã, e eu disse para os amigos que estavam comigo: eu vou embora agora. E todo mundo ficou: mas como é que você vai embora? Como vai embora? Como vai embora? Não tem como. Eu falei: rapaz, não importa. Saí de lá, peguei minhas coisas, coloquei na mochila, eu tinha um mochilão, né? Coloquei na mochila, fui para a rodoviária, peguei o primeiro ônibus, vim para Natal, fui para a igreja e voltei para Jesus. Estou aqui até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. E você falou agora, né? Aí você voltou e até hoje tá. Graças a Deus. Glória a Deus, pastor. Você pode falar um pouco do ministério
do seu ministério? Sim. Depois que você voltou para a igreja, como é que foi acontecendo? Uhum. Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? Me veio uma sede muito grande, aquela sede foi restabelecida, fome e sede pela palavra. Sim. E eu comecei a meditar na palavra, eu comecei a ler algumas coisas na Bíblia. Uma delas é que a Bíblia diz que todo aquele que crê no nome de Jesus, né, em Marcos 16, todo aquele que crê em nome de Jesus vai falar em outras línguas. Eu não queria entender aquilo e ninguém me explicava direito, até que um dia eu fui num lugar, entrei num acampamento de jovens, entrei numa sala, tinha uns jovens falando numa língua que eu não sabia o que era, mas eu queria entender. E aí eu perguntei para eles assim, o que é isso? Quando eu fui perguntar o que é isso, eu de repente comecei a falar em outras línguas e eles ficaram olhando para mim. Ai, você só perguntou e começou a falar. Só perguntei e comecei. Né? Porque eu já tinha lido e eu cria no meu coração, mas ninguém conseguia me explicar. O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Né? Ele me concedeu as línguas porque eu lia, Jesus dizia assim, se porventura um filho pedir um pão, você vai dar ele uma pedra? Se pedir um ovo, você vai dar uma serpente? Então, o Pai vai dar o Espírito àqueles que pedirem. Né? Então, eu vi Jesus falando aquilo, eu comecei a orar. Pai, a sua palavra diz. Eu não chamava nem pai. Deus, sua palavra diz. Deus, sua palavra diz. Deus, sua palavra diz. E não sabia eu que dizendo, Deus, a sua palavra diz, eu estava orando conforme Deus deseja que a gente ore. Sim. Né? A sua palavra. Então, a sua palavra diz, isso aqui eu creio e recebo pela fé. Quando eu disse recebo pela fé, que entrei na sala, recebi pela fé. Né? Os meninos falam, fui perguntar, que língua é essa que vocês estão falando? O que é isso que vocês estão falando? Aí, de repente, comecei a orar em outras línguas, eles ficaram, depois a gente conversando. Sim, antes de entrar na sala, uma menina passou por mim e disse assim, tem gente aqui hoje que vai receber porção dobrada do Espírito. Eu já tinha lido a história de Elias e Eliseu, mas eu não entendia bem o que ela estava falando, porque ela estava dizendo aquilo para mim. Eu levantei as mãos e disse, amém, eu recebo. Eu quero. Não, eu disse, eu recebo. Eu recebo. Então, eu recebi pela fé. Entrei na sala, aconteceu o que eu tinha dito no corredor. Foi muito engraçado esse dia. Né? E a partir daí eu comecei a ler a Bíblia. Até que eu cheguei numa igreja, que eu tive um encontro com um homem de Deus chamado Gerald Foster, e ele começou a me ensinar acerca de fé na palavra de Deus. E ali eu comecei a perceber que havia algo mais para fazer do que somente ser membro de igreja. Sim. Né? Eu percebia isso dentro de mim. Eu tinha uma coisa bem engraçada quando criança. Meu maior desejo era viajar. Quando eu era criança, vivia viajando. Na minha cabeça eu viajava para todo lado. Eu não entendia que era Deus falando comigo no meu coração. Coisas que eu iria vivenciar na minha vida ministerial. E algumas vezes, antes de estar no ministério, eu comecei a me ver pregando. Estava num lugar, de repente eu me via pregando. Aí eu fazia assim, que coisa estranha. Como é que eu estou pregando? Eu nem sei pregar. Aí, lembro que até mesmo antes de chegar na Vitória Cristã, eu fui fazer uma visita a uma igreja e me pediram para cantar uma música. Vou convidar o irmão Alex para cantar um hino. Aí o irmão Alex foi lá cantar um hino. E eu fechei meus olhos e tal. Eu lembro até hoje, o pessoal vai rir depois, porque eu encostei a boca no microfone, tomei um choque. Mas ali foi o primeiro momento que eu percebi que aquela visão que eu tinha estava acontecendo. Eu me vi diante de muitas pessoas, só que eu estava cantando uma música. Sim. Mas logo que eu terminei de cantar, um irmão falou, você tem uma palavra para dar para a igreja? Eu tinha lido um pouco antes algo, eu estava sentado lá quando ele me chamou, tinha acabado de ler algo, né, que é João capítulo 3, versículo 16, que é extremamente conhecido por todo mundo. Né? Eu tinha lido João capítulo 3, versículo 12, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tinha lido o versículo 16, tinha lido, e fui lendo várias coisas ali. Aí quando eu fui falar, aquela voz, hoje eu entendo que é o Espírito Santo dizendo dentro de mim, o Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. Eu também disse, olha, eu tinha lido uma coisa, tinha lido outra, mas de repente o Espírito Santo me trouxe uma inspiração. Eu disse, eu não sei quem é, nem porquê,
mas Deus está me dizendo que Ele é seu pastor, nada vai lhe faltar. De repente, uma irmã caiu de joelhos e começou a agradecer a Deus. Ali eu comecei a entender que havia alguma coisa ministerial, né? Mas eu não sabia direito o que era ministério, eu não sabia nada. Eu aprendi tudo isso quando eu fui fazer o Rema. Quando eu fiz o Rema, aí eu aprendi, né? Hoje eu sou professor do Rema, mas eu também, naquela hora, quando eu fazendo o Rema, eu comecei a aprender o que era ministério, por que você é chamado por Deus para o ministério. E tudo foi se desenvolvendo. É como aprender a andar de bicicleta, eu gosto de dizer. Quando você vai aprender a andar de bicicleta, você nunca sabe andar 100%. Você vai aprender, saber 100% se você se tornar um profissional, né? Um ciclista profissional. Andar de bicicleta nós vamos saber, mas tem algumas coisas de defesa, de você não cair, de você não se machucar, que você vai aprendendo no decorrer do tempo. Então, a vida ministerial é basicamente a mesma coisa, a gente vai aprendendo. Sim, e até a resistência, né? Para percorrer bem mais. Uma coisa chamada resiliência, uma frase que hoje existe muito, né? Você precisa ser resiliente, que nada mais é do que ser perseverante. Isso. Importantíssimo sermos constantes. Isso. E aí você fez o Rema, foi em que ano? O Rema eu fiz aqui em Natal nos anos de 2002, 2001, 2002. Em 2001, 2002, 2003 eu terminei e já logo comecei a ensinar. Sim, sério? Que legal. Esse ano farão 20 anos que eu sou professor do Rema. O Rema, para quem não conhece, eu gostaria até que você falasse um pouco, já que você é professor do Rema. Eu, gente, estou estudando, já paguei a autoridade do crente, comecei agora a realidade de uma nova criação. Estou no começo, bem no início, mas eu já estou impactada. Meu Deus, onde é que eu não estava no Rema. E o meu desejo é só que essa escola cresça e alcance mais vidas, porque um mês, eu estou dizendo isso com um mês. Em breve, claro, vou terminar o meu curso e vou falar o quanto essa escola mudou minha vida. Você pode falar para quem não conhece o que é o Rema? Para uma pessoa que não entende e que gostaria de estudar a palavra. Posso. O Rema é uma escola interdenominacional, né, que foi fundada pelo reverendo Kenneth Hagin, lá em Tulsa, nos Estados Unidos. Na verdade, ela foi fundada numa cidade chamada Broken Arrow, né, e essa escola, desde que ela iniciou, ela já formou mais de 30 mil pessoas no mundo inteiro, né? É um lugar onde você, durante 2 anos, vai aprender a palavra de Deus. O que eu vou estudar? A palavra de Deus, os livros da Bíblia. Claro que tem um material de apoio, né, que são os módulos, mas ela é uma escola interdenominacional que qualquer cristão pode fazer. Ela não é voltada para alguém ser pregador, mas para ser o melhor filho de Deus, um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, uma melhor filha, uma melhor esposa, né? O intuito da escola, a visão da escola é que as pessoas possam experimentar o poder da transformação que vem pela palavra de Deus. Então, o Rema é isso. Para você ter uma ideia, o ano passado, o Rema no Brasil, né? Assim, o Rema no Brasil, foram formados 11 mil alunos. Uau! Né? O Rema Brasil, ele tem a unidade no Brasil. Todas as escolas no Brasil são Rema Brasil e tem algumas unidades fora do Brasil. Então, nessas escolas que estão debaixo da tutela do Rema Brasil, 11 mil alunos se formaram. Então, é muita gente. É muita gente conhecendo o poder. Conhecendo, experimentando o poder da palavra de Deus. E aí alguém pode perguntar, pastor, é parecido com teologia, né? Porque eu acho que algumas pessoas... Sim. Quando falaram Rema para mim, eu falei, sim, o que é isso, Rema? Você falou para mim, foi você que disse, que é a palavra revelada. Palavra revelada. A palavra revelada. Isso. Então, não é uma aula comum. Não. A aula, se eu posso falar para você aqui, eu já fiz faculdade, você pode ter estudado em qualquer escola, quando está no colégio, às vezes você fala assim, ai, professor, termina logo. Mas no Rema, não. No Rema há um poder, há a palavra de Deus, há algo diferente naquele lugar, porque a palavra é ministrada pelo próprio Espírito Santo. Isso. E nós não queremos que acabe. Sempre a aula termina, todo mundo faz,
porque é realmente um lugar diferente. Sim. Né? E aí a gente pode dizer que é totalmente diferente de um curso de teologia. Sim. Né? Porque não é só uma informação dada. Sim. Né? É a palavra de Deus. É a palavra viva. É a palavra viva. Não que o curso de teologia ele não tenha seu lugar e não seja benéfico, não, pelo contrário. Né? Ele traz muito conhecimento e auxilia muito a pessoa. Mas o Rhema, ele é uma escola que nasceu de uma visão clara dada por Deus. Né? Kenneth Hagin, quando ele criou o Rhema, Deus falou com ele particularmente que criasse uma escola para ensinar os princípios que Deus o havia ensinado em sua palavra. Então, eu posso dizer assim, o Rhema é a única escola do mundo que isso acontece? Não. É a melhor escola? Eu não vou dizer que tem outras escolas que não são tão boas quanto o Rhema. Eu posso dizer que ela é a melhor para mim. Sim. Né? Porque eu sei o que foi ser aluno e também vejo o poder que essa palavra tem de transformar a vida de pessoas. Né? Então, eu vejo o que o Rhema faz na vida de alguém. A escola, ela é um veículo pelo qual Deus alcança e transforma a vida de pessoas. Então, a grande... Vou usar esse termo, né? A grande força que o Rhema tem é a palavra e o Espírito. Né? É perceptível. Eu lembro, assistindo aula de alguns professores, era perceptível a unção, a presença do Espírito de Deus na vida deles, alcançando a minha vida e a vida de outros alunos. Né? Porque também tem algo que acontece. Numa turma de alunos do Rhema, todos estão expostos à mesma palavra e à mesma presença do Espírito Santo. Mas, mesmo assim, existem pessoas que estão ali como que querendo buscar informação, não uma transformação de vida. Sim. Porque nós somos transformados de dentro para fora. Primeiro somos transformados ao nascer de novo, você é transformado no seu espírito, no seu coração, no seu homem interior. Depois a sua alma é transformada pelo conhecimento da palavra. E muita gente vai, e alguns até resistem a esse conhecimento. Eu te digo isso porque fui aluno de diversas pessoas, professor de diversas pessoas, que a vida delas hoje continua da mesma maneira quando estavam sentadas como meus alunos. Também tive colegas que fizeram o Rhema comigo, que a vida deles continuou da mesma forma como antes. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas e histórias. Mas depende da pessoa se permitir que a vida dela seja transformada pela palavra de Deus. Eu falo muito da Bíblia aberta em casa. Sim. Né? Então, você tem a palavra de Deus, o poder. Eu não entendia. Uhum. Eu não entendia o quão precioso é a palavra. E aí a Bíblia fica lá aberta. Uhum. Então, aquela Bíblia aberta e eu sem pegá-la, sem ler, sem meditar, sem praticar, vai continuar sendo uma Bíblia aberta. Exatamente. Então, é a mesma coisa do Rhema. Uhum. Há um poder, há tudo ali de Deus para você, mas você precisa crer. Você precisa ter a intenção de eu quero essa palavra. Isso. Como você fez lá quando era pequeno, foi lendo e comendo. E é muito bom, porque a gente vê que essa palavra funciona, a gente vê o quanto ela é real. Sim. Eu sou muito grata. A professora Cida, que nos deu a autoridade do crente, ela disse que quando fez o curso, ela beijava o chão, assim, de quão grata ela era, porque ela entendeu, sabe? E sempre que eu vejo ela, se eu vejo você, dá vontade de abraçar vocês todos, porque é um sentimento de gratidão imenso. Meu Deus, obrigada. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua presença, obrigada por tudo que o Senhor derrama sobre nossas vidas e sobre essas pessoas que o Senhor coloca à minha volta. Você deve ser grato também pelas pessoas que te influenciaram. Demais. Eu tenho uma gratidão enorme. Ele já esteve lá na igreja, acredito que você viu, né? O pastor Gerald Foster. O Gerald não. Ele é? Ele é americano. Ele foi meu primeiro pastor na Palavra da Fé. Foi com quem primeiro eu aprendi. E foi aqui na Verbo da Vida? Não, aqui em Natal, mas não no Verbo da Vida. Sim, tá. Uma outra igreja, né? Só que chegou um momento que Deus falou comigo para vir para o Verbo da Vida. E nós chegamos no Verbo da Vida no ano 2000, né? Em 2001 a escola chegou. Eu fiz a escola, 2001, 2002. Aí... sou grato ao pastor Gerald, sou grato ao pastor Marquinhos, que foi meu primeiro pastor aqui em Natal, no Verbo da Vida já,
né? Tem outras pessoas que me ensinaram. Agora tem um homem que eu tenho uma gratidão gigantesca a ele. É um homem chamado Harold Leroy Budwright, Sim. o pastor Bud. Eu não sabia que o nome completo dele era esse. esse. O completo dele Budwright. Eu li a Isso. biografia que você me indicou. Uhum. E uau. O pastor Bud, ele é assim, a minha referência como cristão. É a minha referência como homem de Deus. É a minha referência como alguém que ama a palavra de Deus. Eu vi aquele homem pregar e defender essas verdades da palavra de Deus e como uma criança. Né, como uma criança, começar a chorar dizendo assim, eu sei que meu pai é bom, que nunca vai me abandonar. Ele com 60 anos de idade, pregando e chorando, e eu olhando aquilo e dizendo, uau, eu preciso ter o que esse homem tem. Sim. Eu preciso viver o que esse homem vive. Eu preciso aprender com ele. Né? Minha esposa esteve mais perto, porque quando ela recebeu Jesus, logo ela chegou no Verbo da Vida. Sim. Antes de mim. Eu até brinco dizendo, você chegou primeiro. Né? A Vitória chegou primeiro. A Vitória chegou primeiro. E os nossos filhos já nasceram dentro dessa palavra. Glória a Deus. Né? Dentro do conhecimento da palavra. Somos uma família cristã como muitas outras. Que assim, eu tenho até um recado para você que é ouvinte do podcast da Débora. Não deixa de abrir teu coração para a palavra de Deus. Sabe, Deus, ele é poderoso para mudar toda e qualquer história de vida, circunstância, não importa o que você esteja passando, porque a bondade de Deus, ela é real. Eu provei e vi que Deus é bom. Amém. É bom, Deus é maravilhoso. Você pode trazer algum testemunho, algo que você viveu do sobrenatural de Sim. Deus? Que eu creio que deve ter muitos, são muitos Tem anos. alguns. Tem? Tem. Eu posso te falar um deles, né? Eu tenho um testemunho de cura e um deles é bem interessante, que assim, eu estava casado, recém-casado, 4 meses de casado. E eu lembro que havia um surto de dengue em Natal, né? E no bairro que nós fomos morar, quando recém-casados, eu não sabia que tem um surto ali, porque nós fomos morar numa kitnet atrás de uma casa. Né? Eram separados. Só que no quintal lá tinha um barco e eu não sabia que naquele barco tinha um foco de mosquito da dengue. E eu contraí dengue, não foi qualquer uma, né? Foi logo tipo 3, que é dengue hemorrágica. Nossa. Foi direto assim. E aí eu fui internado, né? Minha esposa ela tinha dado a palavra para uma pessoa amiga, que essa pessoa amiga ia fazer uma viagem para Recife, e tinha convidado minha esposa para ajudá-la com o filho mais novo. Aí Vitória falou, não, tudo bem, eu vou. Só que quando eu adoeci, Vitória falou para mim assim, amor, eu não vou, que você está doente. Eu falei, não, minha filha, mantenha a sua palavra, vá, pode ir, tá tudo bem. Ela foi. Eu fui internado. Quando eu fui internado, minha situação ficou bem grave, né? E foi interessante, porque assim, você fica tomando soro, aquela coisa toda. E eu me lembro que recebi uma visita, alguém foi me visitar, foi orar por mim, mas começou a dizer das dores que sentia, do que passou, do sofrimento que teve, né? Alimentando a minha fé. Porque isso não alimenta a fé de ninguém, né? Tá doendo também. A pessoa, ao invés de falar assim, quando eu passei por isso, mas eu criei na palavra e fui curado. Não, ela começou a falar. Das e eu fiquei, dores. né, das dores, de como doía os olhos e tal. E aquele negócio me incomodando. E eu lembro que em meu coração, eu lembro como se fosse agora. Eu disse, Pai, eu fecho o meu coração para tudo que essa pessoa está falando. E eu decido crer unicamente na tua palavra, que diz que Jesus Cristo levou sobre si as minhas dores e enfermidades, e pelas suas feridas eu fui sarado. E eu disse isso, eu disse, eu sou curado. Eu creio que sou curado. Ok, logo depois 2 amigos vieram, oraram por mim e tal. Foram embora. Também lembro que nesse dia, nesse momento, eu vi, né, eu sei que é um demônio, eu vi um ser pulando no meu ombro e dizendo para mim assim, você vai morrer, sua esposa vai ficar viúva, você não terá filhos, não terá descendência, sua história acabou por aqui. Porque Deus é real, anjos são reais, o diabo é real, demônios são reais.
Tem pessoas que não acreditam, mas eles são reais. Sim. Né? Infelizmente, alguns só acreditam quando passam experiências ruins com eles. Sim. Né? E às vezes até culpam, né? Eu li a bondade, conhecendo o Pai. Uhum. Até lá, culpam Deus. Culpam Deus. Porque é mais fácil culpar quem não pode se defender. E aí, eu lembro, né? E ele dizendo isso, eu lembro que eu comecei a chorar. Né? Porque minha esposa estava longe, minha mãe tinha ido para casa, eu estava sozinho e tal. E de repente eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim assim: se você é curado, me louve. E eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar baixinho, que estava me sentindo fraco. Porque uma das coisas que eu olhava na minha pele assim, eu via minha pele que parecia um rio seco. Né? A hidratação toda indo embora. E eu lembro que eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim: se você é curado, me louve, cante. Aí eu comecei a cantar. Comecei a cantar. Tinham feito uma contagem de plaquetas, estava abaixo do mínimo. Aliás, abaixo da média, bem ali no mínimo, né? E eu comecei a cantar. Cantando. Daqui a pouco eu estava cantando bem alto. Bem alto mesmo. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. E comecei a cantar. De repente eu me deitei e fiquei cansado e deitei. E eu ouvi o Espírito Santo dizer: se você é curado, por que você está deitado? Aí eu, ok, fiquei sentado. Isso na cama ainda, né? Aí tô lá, continuei cantando. Ele disse: se você é curado, o que você está fazendo sentado? Aí eu fiquei de pé, as pernas bambas, segurando na cama. Continuei cantando. De repente, toda a força que eu tinha, recobrei. Aí a pessoa que estava cuidando de mim, a médica que estava cuidando de mim, era uma colega uma amiga de adolescência. Né? Quando ela entrou lá no apartamento, ela disse: eu não sei porquê, eu estava na praia e eu vim aqui. Eu olhei para ela, me deu um desejo de vir aqui num domingo, não é meu dia era amanhã, mas me deu vontade de vir aqui, Alex, ver você. Aí eu, tá bom. Aí ela mandou fazer, ela fez a contagem de plaquetas, tinha feito a contagem de plaquetas, estava abaixo. Aí ela mandou fazer um outro exame. Quando o exame chegou, ela pegou assim, ela fazia assim com a prancheta: não pode. Aí puxava de volta e não pode. Eu fiquei olhando para ela até que eu disse assim: não pode o quê, menina? Ela disse: não, Alex, não pode. Aqui está dizendo que 40 minutos atrás suas plaquetas estavam menos da metade. Aí eu disse: sim, e por que não, o que não pode? Ela disse: suas plaquetas estão acima do mínimo. Ou acima do normal. Do normal. Não pode. Por esse tempo não pode. Eu olhei para ela e disse: você acredita em Deus, né? Ela disse: sim, claro que eu acredito. Então, eu sou um milagre. Ela disse: você é um milagre. E ele pode. Aí eu fiz: e ele pode. Aí ela fez assim, e eu fiz: e o que é que você vai fazer? Ela fez: bom, você está bem, eu vou mandar você para casa. Ou seja, do momento que o Espírito Santo falou comigo, cante, até o momento que eu cheguei em casa, foram 2 horas. Então, em 2 horas, aquilo que eu estava já 2, 3 dias desejando, em 2 horas aconteceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que dá vontade de dar um grito bem alto. Aleluia! Tem que me segurar, não posso falar muito alto aqui não, por causa de vocês aí, gente. As pessoas, elas não entendem. E eu digo isso porque eu era essa pessoa. Que eu olhava para os crentes e eu via eles pulando e vibrando. E aquela coisa, o que é isso? E muitas vezes eu estava lá na festa, eu estava pulando, eu estava se divertindo. E uma alegria do mundo, uma alegria que me destrói. Né? Passageira, que destruía meu corpo, minha vida, minha alma. Então, quando eu olhava para os crentes lá pulando, e eu não entendia isso. Eu olhava com um olhar de preconceito. Eu falo isso e eu sei que muitas pessoas também veem dessa forma. Mas é como você fala, não tem como o Espírito Santo, você ter ele aqui dentro, ele é alegre, ele é a alegria, ele é a força, ele é a paz. E você ficar assim. Não tem algo de errado. Tem algo de errado. Sim. Se você não vibra e você não expressa essa alegria. Isso. Às vezes eu tô em casa e digo: meu Deus, eu moro num prédio, eu não posso gritar. Aí eu pego o travo e digo: eu tô muito feliz. Tá feliz por quê?
É por quê? Porque tá com dinheiro? Porque tá... Não, eu tô feliz porque eu tenho ele. Porque eu tenho ele e ele é tudo. Porque quando você tá na presença de Deus, nada mais importa. Exato. Então, as pessoas, elas acabam não entendendo isso porque elas não provaram, né? Então, eu sempre falo, para você que não entende, para você que olha com olhar assim, prove. Provar e ver o quanto ele é bom. Isso. Porque não tem como. É que as pessoas, assim, existe... Durante muitos anos, criou-se um estereótipo de ser crente. Sim. Qual é o estereótipo? Né? O estereótipo é que você, por ser crente, você tem que ser alguém que você não pode ser alguém alegre, que você tem que ser fechado, você tem que demonstrar espiritualidade, e essa espiritualidade é demonstrada com uma postura de eu sou diferente. Mas aí eu olho para a Bíblia e vejo Jesus, e vejo como Jesus era divertido e engraçado, né? Jesus chega num casamento, acaba o vinho, a mãe dele chega e diz assim, ei, o vinho deles acabou. Ele olha para a mãe dele e diz, sim, tudo bem, acabou o vinho, e daí? O que tem a ver com isso? Né? Ah, não foi isso que ele falou, a maneira que ele falou foi mulher, minha hora não chegou. Mas ele estava falando de uma forma, se a gente for analisar, é porque as pessoas pegam de forma, além de religiosa, poética demais, como se Jesus não fosse uma pessoa, e ele era uma pessoa. Sim. Né? Sim, tudo bem, acabou o vinho, o que é que eu vou fazer? Responsável pelo vinho são eles. Basicamente foi isso, né? Basicamente foi isso. Aí ela chega e diz assim, ó, o que ele disser para fazer, vocês façam. Porque não se vê Jesus como essa pessoa que a mãe e ele tinham intimidade, né? Que ele e a mãe tinham intimidade, a ponto de saber como falar um com o outro. Ah, mas era no Oriente há um respeito. Tal. Sim, há um respeito. Mas isso não é desrespeitoso ele falar da maneira que ele falou, entendeu? Muita gente pensa assim, tem uma versão que diz assim, mulher, o que tenho eu com isso? Então as pessoas pensam assim, nossa, Jesus foi muito duro. Não, Sim. Ele estava dizendo assim, mulher era um termo para eles, para dizer assim, mãe, tudo bem que acabou, mas como é que eu vou resolver o problema? Por isso que ela diz assim, ó, o que ele disser para fazer, faça. Ele manda encher as talhas, eles enchem as talhas com a medida, né? E foi uma medida específica que ele disse. Quando leva lá no mestre de sala, tá? Você vê que ele é tão divertido que ele faz assim, mãe, eu não posso resolver isso não. Enche com água aí. A água vai resolver. Depois você vai lá e mostra ao mestre de sala. O mestre de sala pega, leva água. Não tem vinho. Rapaz, como assim? Normalmente se serve o pior no final, se não servir no melhor. Entendeu? É verdade. Ele era tão divertido que um cego chega diante dele, Senhor, tem compaixão de mim? O que é que você quer? Quero ver. Cospe no chão, passa barro nos olhos do camarada, vá se lavar. O camarada é cego, está com os olhos sujos, vai se lavar aonde que não conhece o caminho? É que a gente não para ver essas coisas desse jeito. É verdade. O outro é leproso, Senhor, se quiseres pode purificar melhor. Tá, quero, fique limpo. Se isso não for diversão, eu não sei o que é. É verdade. Entendeu? E Deus é tão... O próprio Deus, a Bíblia diz que ele ri dos seus inimigos. Aí o povo fala assim, mas como Deus rindo? É porque a ideia de Deus que existe é a que eu tinha. Qual era a ideia que eu tinha de Deus? Eu também. Um velho barbudo sentado numa cadeira com um cajado na mão, um raio na outra. Quando eu errasse, ele fazia, matei mais um, quebrei a perna de outro, castiguei aqui. E Deus não é assim. Não é. É porque se olha muito para Deus, o Deus do Velho Testamento. Né? Mas Jesus, ele veio, ele disse, ó, quer ver a Deus? Olhe para mim. Quer conhecer como ele é? Olhe para mim. Há quanto tempo eu estou com vocês? E você ainda vem me dizer que quer conhecer Deus? Justamente pela religiosidade. Mas olhavam para Jesus e não conseguiam ver Deus. Essa é a questão. É a religiosidade que acabou afastando as pessoas de Jesus Cristo. Entendeu? Alguém já chegou para mim assim, será que alguém pode? Porque assim, qualquer pessoa, sem distinção, pode nascer de novo. Qualquer pessoa pode ter Jesus como Senhor da vida dela. E muito da religião dizia assim, você tem que deixar isso, isso e isso, para depois.
você receber Jesus. E Jesus Cristo, ele disse assim, da maneira que você estiver, venha. Venha, aprenda de mim. Vamos trocar de fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprenda de mim. Eu sou manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque a maioria das pessoas hoje, Débora, elas não querem só dinheiro. Porque a pessoa pode ter dinheiro, mas se ela não tiver paz, não tiver o descanso que Jesus promove. Entendeu? É verdade. O dinheiro ajuda muita coisa, mas ele não resolve um problema de... Vou dar um exemplo do vazio que muita gente tem ou sente. Esse vazio que muita gente sente, que talvez você possa estar passando por isso, esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Deixa Jesus entrar no teu coração que esse vazio acaba. Amém. Acaba mesmo. E você se enche de tudo aquilo que é do Senhor. E a Bíblia fala que os frutos do Espírito é o amor, a alegria. Eu parei na alegria. Uhum. E aí foi quando eu entendi, quando eu fui na igreja, uma das primeiras vezes, e eu vi o pastor rindo. Rindo não, ele estava gargalhando assim, numa alegria. E eu disse, meu Deus, ele está rindo do quê? E eu não entendia essa sua risada. E aí eu falei, Deus, Pai, eu quero provar disso. Eu quero. E aí foi quando eu fui lendo a palavra, e a palavra foi se revelando para mim, eu fiz, eu quero. E eu ri. E é real. E é real. Você pode acordar e sorrir. Você pode saborear e experimentar tudo aquilo que é do Senhor. Você pode. Isso. Mas a gente perece porque não conhece a palavra. Isso. Nós perecemos, não entendemos o que é do nosso direito. Sim. E aí, pronto. Eu era uma pessoa que eu vivia pela alma. Uhum. Então, se eu acordava triste, se eu tinha, por exemplo, um pensamento que não era meu, provinha mesmo de espíritos malignos, e eu decretava aquilo ali pro resto do meu dia. Então, eu passava o dia triste, deixava o mal tomar lugar, porque eu não tinha a palavra. Eu pereci muitos dias por falta de conhecimento. Então, depois que eu entendi o que eu posso sorrir, é o quê? Aí, às vezes, eu tinha muito pesadelo. Eu acho que eu cheguei até a falar com sua esposa. Vitória, pesadelo, porque eu queria entender. Tinha muitas dúvidas, eu queria entender, né? E ainda tenho e vou continuar tendo, né? Para sempre, ilimitado. Eu tenho as minhas. E aí, Vitória, por que o pesadelo? Então, assim, hoje eu tenho um pesadelo, eu só faço assim, tá na palavra? Tá, não. Então, eu repreendo em nome de Jesus e vou louvar o meu Senhor e não quero. Hoje eu falo assim, nada nem ninguém vai roubar a paz, o amor, a alegria que o Senhor me dá. Não vou deixar. Porque isso é o mais precioso. Então, é porque é uma luta diária, né? Nossa luta. Sim, todos os dias nós somos afrontados e confrontados, né? Mas não derrotados, né, pastor? A Bíblia diz aqui, em Gálatas 5, obras... Ele fala sobre obras da carne, mas ele diz no versículo 16 assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, né? Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aí ele vem e diz, né, que o fruto do Espírito, no versículo 22, é amor. O fruto do Espírito é amor. Aí vem características desse fruto. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se eu vivo no Espírito, por que eu não vou viver alegre? A alegria é algo que faz parte de mim. Ah, mas se eu está passando por um problema, o senhor vai ficar como alegre? Se eu for chorar, eu vou resolver? Não. É melhor me alegrar que eu fico bem. A medicina descobriu, rir faz bem. A ciência descobriu, rir faz bem. A Bíblia já diz há mais de 2000 anos. Então, se faz bem... Ah, não, mas eu vou ficar rindo do nada? Mas por que eu posso rir do nada? Porque é pela fé. Isso. Eu posso rir pela fé dos problemas. No meio da pandemia, por exemplo, eu sou professor do Rema, como já falamos, hoje sou pastor da Igreja Verbo da Vida Nova Parnamirim, mas na época eu era só professor do Rema e ministro itinerante.
Então eu viajava de lugares em lugares pregando a palavra de Deus. Eu tinha minhas agendas. No meio da pandemia, como é que você vai viajar? Não pode. E aí como é que você vai manter a família? Como é que você vai suprir a casa? As circunstâncias... Circunstâncias vieram. Tudo se apresentou para mim. E num primeiro momento eu quis me preocupar. Mas imediatamente o Espírito Santo me mandou ler um texto que está em Isaías capítulo 60. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti vem brilhando o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Aí dispõe-te e resplandece, porque nasce a tua luz. Chorar que não é para fazer. Quando ele disse dispõe-te, só essa palavra dispor-se é uma questão de disposição minha. Eu posso, a mesma disposição que eu tenho para ficar triste, eu tenho para ficar alegre. Mas tudo está na minha conta, tudo está na minha mão. Depende de mim. O que eu fiz? Eu comecei a cantar, daqui a pouco eu comecei a rir, fiquei cheio do Espírito Santo, comecei a rir, fiquei rindo. Enquanto todo mundo dizia, vai morrer, eu canto, dizendo, na rua, dizia para mim mesmo, eu vou viver, não vou morrer, vou contar os feitos do Senhor sobre a terra. Glória a Deus. O que aconteceu? Depois de tanto rir, de tanto me alegrar, de tanto ter consciência de que Deus estava cuidando de mim, alguém ligou e disse, Deus falou comigo para pagar seu aluguel até o final da pandemia. Eu fui atrás? Não. Falei para alguém? Também não. Eu orei, criei no que a Bíblia diz e fui rir. Mas isso parece fácil. Não parece, é. A mesma força que você faz para chorar, faz para rir. Então, pelo amor de Deus. É verdade. A mesma força que alguém faz para falar certo, faz para falar errado. Então, fala certo. Isso. E a Bíblia está aí, nos revelando quem é o nosso Pai. Sim. Eu estava falando com meu esposo e imagina só, você tem tudo, tem um pai que tem tudo para você. Sim. Casa, comida, o que você precisa. Aí você vai se preocupar? Pra quê? Você vai chorar? Você está negando que você... Negando que ele cuida. Você está negando seu pai, entende? Então eu não vou negar meu pai. Por mais que as circunstâncias... Sim, eu tenho um pai. Né? Então hoje eu já falo assim, glória a Deus. Às vezes algumas pessoas vêm com incredulidade, Débora, mas eu tenho um pai. Sempre, e eu mesmo começo a rir. Sempre tem um mais e um porquê. Isso, sempre tem um mais e um porquê. E é a convicção que nós carregamos. Porque eu acredito que essa risada, essa sua disposição vem porque você também está alimentado. Então é muito importante. Fortalecido espiritualmente. A Bíblia, ela é... Jesus, ele disse uma coisa engraçada que muita gente não percebe. Ele disse assim, olha, se você não se tornar como uma criança, você não pode provar do poder que há no céu. Isabela, você tem uma filha, Isabela. Isabela se preocupa se tem comida? Ela me ensina todos os dias. Isabela se preocupa se tem comida? Ela sabe que tem. Isabela se preocupa se tem roupa? Ela sabe que tem. Isabela se preocupa se tem banho? Ela sabe que tem. Isabela se preocupa quando a fralda está suja. Porque está suja? Não, ela sabe que alguém vai cuidar dela. Exato. Isabela se preocupa. Agora estou com 10 contas para pagar, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, ela sabe que está suprida todo o tempo. Então, uma criança nos ensina. E era isso que Jesus estava dizendo. Haja como uma criança age. Não deixe de brincar, não deixe de ser alegre, não deixe de demonstrar alegria. Não deixe. Né? A alegria é fruto do Espírito. Deus me deu alegria. O diabo não me deu alegria. Deus me deu alegria. Alegria, paz. Eu gosto de dizer que a alegria é a irmã da paz, que é a irmã da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Se Deus me deu tudo isso, quem é o diabo ou circunstâncias para me roubar o que Deus me deu? Você é um filho bem cuidado. Porque se a minha alegria for roubada, a minha paz é roubada. Sim. As pessoas, Débora, não entendem que o diabo não quer roubar delas o dinheiro, o marido, a casa, o carro. Não. Ele quer roubar a palavra de Deus. Se ele roubar a palavra, tirar as outras coisas é fácil. É verdade. É verdade. É fácil. É verdade. Eu sou assim todo o tempo. Estou sorrindo, estou brincando. Agora eu entendo.
essa consciência, Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é meu pai. As pessoas vêm contar problema, sei lá, meu esposo chega em casa e conta um problema, eu começo a rir, eu digo, pelo amor de Deus, amor, eu não tô rindo de você, não. É porque eu já tenho convicção que Deus está cuidando de tudo, somente isso, e eu descanso nisso. Teve esse auê aqui, né, em Natal, dos ônibus e tal, Sim. E eu só queria ir pro Rema, eu sabia que nada ia me acontecer. Amém. E teve até umas coisas que aconteceram lá perto de casa, eu quero ir pro Rema, e eu sei que meu pai cuida de mim. Isso. Então, eu vivo isso, a palavra funciona, ela é real. E você pode provar. Isso. Porque ela é acessível para você, ela é acessível para mim. Não para todos, porque tem lugar que não pode, né? Infelizmente. Pastor, vamos finalizando aqui. Acho que já é 1 hora de podcast. Vamos finalizando. Você fica à vontade para você deixar algum recado, alguma coisa que você queira dizer para as pessoas que acompanham e vão assistir esse podcast. Ok. Eu quero dizer para vocês algo muito simples. Deus, ele é real, e o desejo do coração de Deus é ser a influência da tua vida que vai transformar a tua história. A Bíblia diz em João, no capítulo 3, né, eu vou ler para vocês aqui, ó, eu vou ler para você ficar bem consciente do que a palavra de Deus diz. No versículo 16 diz assim, porque Deus amou, ele não amará. E ele não somente ama, ele amou. Está no passado, mas é contínuo. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deseja que você prove dessa vida eterna. Em João 10:10, Jesus disse, o ladrão, comparando ele mesmo, a pessoa dele mesmo ao diabo, ele disse, o ladrão não vem senão somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, o que Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo foi uma vida abundante, cheia de paz, cheia de alegria, com muito sorriso, de suprimento, uma vida em que não falta nada. Meu filho, aos 5 anos de idade, ele falou uma coisa interessante. Eu perguntei para ele, filho, o que é nada para você? O que é tudo para você? Ele disse, ora, papai, a ausência de nada. 5 anos. E eu fiquei olhando para ele e na hora eu até ri, brinquei, disse, quem esse menino é filho? Depois eu perguntei para ele, filho, o que é nada? Ele disse, a ausência de tudo. Então o que Deus está dizendo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele também disse, né, Jesus dizendo, ele disse, o ladrão não vem senão somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, na vida abundante não falta nada, ou tem ausência de nada. Tudo já está provido e é dado para você. Mas saiba, só abre teu coração para Jesus Cristo, deixa Ele ser Senhor da tua vida e veja a transformação que Ele fará. Foi um prazer e uma honra estar com você aqui, juntamente contigo, Débora. Eu sei que as pessoas serão alcançadas por esse podcast. Amém. Mais pessoas vão ser alcançadas. Só vai aumentar, só vai crescer, porque Deus tem um propósito pelo qual, por meio da sua vida, Ele está alcançando e vai alcançar mais pessoas. Amém. Tenha essa consciência em nome de Jesus. Amém. Viu? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima.